Boa noite, irmãos. Jesus, boa noite a todos que estão nos assistindo nas redes sociais. Que o nosso Deus se faça aqui presente mais uma vez. Obrigada a todos. É muito bom começar a semana na presença do nosso Deus e reconhecer que estar aqui é uma dádiva, né? É muito bom estar na presença do nosso Deus, engrandecendo Ele, porque só Ele merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, e nenhum outro mais merece ser exaltado essa noite. Amém? Convido os irmãos, aqueles que podem, para que possamos começar esse culto orando, agradecendo a Ele por mais um dia, por estarmos aqui. Os que ainda estão a caminho, Deus possa trazer-eles debaixo da graça dele. Deus possa abençoar também os visitantes, que eu creio em nome do Senhor Jesus que teremos visitantes. Vamos orar. Curvem suas. E nesse momento, entre em comunhão com o nosso Deus, fale com Ele nesse instante. Amado Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui, para somente, Senhor, te adorar, exaltar o teu nome, agradecendo pelos teus feitos poderosos, pela tua mão protetora sobre nossas vidas. Sabemos que os dias, ó Pai, maus vêm, mas a tua bondade, a tua misericórdia, Senhor, é maior do que todas as coisas, maior do que todas as dificuldades. Que o Senhor esteja presente aqui, Senhor, nos nossos corações, que a mensagem dessa noite fale aos nossos corações, que possamos estar rendidos, ó Pai, ao Senhor, que o Senhor seja vivo em nossos corações, abençoa cada família aqui representada, abençoa, Senhor, os visitantes, fala, ó Pai, aos seus corações, que eles possam, ó Pai, ouvir a tua mensagem, que possam sair aqui essa noite cheio do teu Espírito Santo. Fala aos nossos corações, ó Pai. Hoje vamos Senhor, um momento de reflexão, um momento de entrarmos em comunhão com o Senhor e agradecer pelo Senhor ter enviado o teu único Filho, por mim, por cada um de nós, por ter enviado, ó Pai, o teu Filho. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse sacrifício, Senhor Jesus. Esteja em nossos meios, fala aos nossos corações, abençoa cada pessoa das redes sociais que estão ouvindo essa celebração aos seus corações, esteja visitando cada lar, ó Pai. Supre as nossas necessidades, assim como o Senhor tem feito, Senhor. A bondade, a tua misericórdia em todos os detalhes. Que possamos, Senhor, reconhecer a tua bondade sobre nossas vidas. Nos dá, ó Pai, uma noite abençoada. Nos leva, Senhor, em segurança. E possamos sair aqui, ó Pai, com a certeza que o Senhor vive e reinará sempre. Em nome do Senhor Jesus. Hoje, meus irmãos, a gente vai celebrar a ceia. E a ceia é um momento de reflexão, de arrependimento e, é claro, de gratidão ao nosso Deus por ter enviado o seu único Filho por mim, por todos nós, por Ele ter morrido na cruz para nos libertar dos nossos pecados. E nesses instantes vamos agradecer, celebrar o nosso Deus com louvor, dia festivo. E hoje é um momento de alegria, que possamos celebrar com amor ao nosso Deus. Então vamos celebrar com alegria, porque Ele merece todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Nesse dia, nós estamos a gozar. Desejo, bom desejo, Deus só abençoar.
E a palavra do nosso Deus diz assim, igreja: meu Deus e meu Rei, eu anunciarei a tua grandeza e sempre serei grato a ti. Todos os dias te darei graças e sempre te louvarei. O Senhor Deus é grande e merece receber altos louvores. Quem pode compreender essa sua grandeza? Ó Deus, cada geração anunciará a seguinte as coisas que tens feito, e todos louvarão os seus atos poderosos. Eles falarão da tua glória e da tua majestade, e eu meditarei nas coisas maravilhosas que fazes. Falarão dos teus atos poderosos, e eu anunciarei a tua grandeza. Falarão da tua imensa bondade, e cantarão com alegria a respeito da tua fidelidade. O Senhor Deus é bom e cheio de compaixão. Ele demora a ficar irado e tem sempre muito amor. O Senhor é bondoso com todos e cuida com carinho de todas as suas criaturas. Ó Senhor Deus, todas as suas criaturas te louvarão e te darão graças, porque são fiéis a ti. Todos falarão da glória do meu Rei, e cantarão a respeito do teu poder, para que todos os povos conheçam os teus atos poderosos e a grandeza e a glória do teu reino. O teu reino é eterno e tu és rei para sempre. Ó Senhor Deus, sempre cumpre o que promete. Ele é fiel em tudo que faz. Ele ajuda os que estão em dificuldade e levanta os que caem. Todos os seres vivos olham para ele com esperança, e ele dá alimento a todos no tempo certo. Quando nos alimenta, o Senhor Deus é generoso, e ele satisfaz a todos os seres vivos. Já está bom, irmão. Amém. Aqui, Davi, ele afirma que Deus é o seu rei e que ele é poderoso. E Davi declara que o nosso Deus é confiante, e ele convida a todos os seres para glorificar o nome do Senhor Jesus. Davi também afirma que Deus é o que vai. Davi afirma que Deus é o seu rei e que ele anunciará a grandeza dos seus feitos poderosos, que ele sempre será grato ao nosso Deus. Davi também declara que a geração falará da sua glória, da sua majestade, e a geração cantará com alegria a respeito da fidelidade, que toda criatura vai louvar o nosso Deus em geração, e darão glória a Deus. Eu e você, nós, será que somos geração que vai testemunhar a glória do nosso Deus? Será que a gente vai testemunhar a palavra do nosso Deus, assim como Ele pede que testemunhamos, que falamos da sua graça, do seu amor, da sua bondade, da sua fidelidade? Será que somos essa geração? Que possamos fazer essa reflexão essa noite, que possamos declarar ao nosso Deus dizendo que Ele é a razão que nos faz continuar a permanecer firmes nos caminhos do Senhor, que até que Ele venha, que possamos continuar, procurar a exaltar o nosso Deus, a andar nos caminhos dele. Amém? Vamos continuar louvando a nosso Deus com esse louvor até que Ele venha. Compartilhar meu amor.
obrigado pelos dízimos, ofertas e os visitantes dessa noite. Grande e eterno Deus, nós te adoramos, Senhor. Nós te louvamos, inclusive na entrega dos nossos dízimos e as nossas ofertas. Que o teu povo, Senhor, reconheça que precisa ser grato a ti, não só pela vida, não só por seu trabalho, mas ser grato a ti por todas as coisas que nós temos conseguido. E não são poucas, Senhor. Nós reconhecemos. Por isso, Senhor, nós estamos em tua presença para mais uma vez louvar e bendizer o teu nome, te adorar, ó Deus, em espírito e em verdade. Ó Deus, tem misericórdia de nós e nos ajuda a sermos fiéis a ti a cada instante. Não nos deixe, Senhor, vacilar, mas se isso acontecer, sustenta-nos, Senhor, e dá-nos forças para aguentarmos. Muito obrigado, a Deus, por todas as vidas que estão aqui presentes. Que tu estejas abençoando não só a eles, mas também os seus familiares, onde quer que estejam. Nos ajuda, Senhor. Nós oramos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graça e paz. Graça e paz no nome do Senhor Jesus, né? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre, possa estar em todos os corações, né? Nesta noite. Alguns irmãos que estão nos acompanhando nas redes sociais, que a nossa irmã Cisleide, que ainda está enferma, né? Também a nossa irmã Jo Martins, lá em Santa Catarina, São Francisco do Sul também, não perde um culto, está ligado com a gente aqui, graças a Deus. E é uma noite de celebração da ceia, uma noite de reflexão, né? Também sobre aquilo que Deus fez em nosso favor, as bênçãos maravilhosas que eles têm nos dados, né? De manhã pensaram que eu tinha sido arrebatado, mas não, a gente estava na congregação batista, fazendo ali, celebrando a ceia do Senhor ali na manhã com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Olha, a gente pode adaptar aqui o que eles estão fazendo lá, viu? Uma mesa de café da manhã lá, olha, muito bom. Depois da celebração tem uma ceia, tem um café da manhã que tem sido uma bênção ali, viu? A gente pode adaptar isso para aqui também. De manhã traz um pão, né? Traz um copo de leite, uma garrafa de café, e depois a gente celebra junto e vai até mais tarde aí, quem sabe. Em vez de ser aquela porção de 15 minutos, a gente vai para 30, um pouco mais, chega em casa na hora do almoço. E é bom demais, tá? A fazer a ordem, trabalhar, fazer o serviço do Senhor. Então, irmãos, abra sua Bíblia, por favor, lá em Apocalipse, capítulo 22. É o último livro da Bíblia, né? O último capítulo também. E quando nós pensamos em Apocalipse, na maioria das vezes nós pensamos em mistérios, né? E tem vários mistérios também, mas é um livro onde a gente consegue enxergar o cumprimento de todas as profecias, né? A gente vê de uma maneira mais pronta a todas as revelações que vêm desde Gênesis. Então a gente vê o cuidado de Deus, a gente consegue enxergar a maravilhosa bênção do Senhor, o amor que Ele tem por nós, por este mundo ainda em pecado, porque ele finaliza o capítulo 22 dizendo: quem tem sede venha, ou seja, dizendo que a porta da graça ainda está aberta enquanto a igreja estiver sobre a face da terra. Há esperança para os perdidos, há esperança para aqueles que ainda não receberam a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Eu particularmente gosto do livro de Apocalipse, porque eu vejo de fato o final da história, o final das promessas de Deus sendo cumpridas, né, João? De ver o fim
o fim que aguardamos, né? Pelo menos os salvos aguardam, né? A expectativa, porque enche o nosso coração, faz valer a pena esperar em Cristo Jesus, faz valer a pena tudo aquilo que passamos, todas as dificuldades que enfrentamos, porque é um livro que tem um final escrito, não é um livro que arrancaram as páginas. Antes de entrar na leitura do texto, lá tinha um médico, um dentista lá na cidade onde eu morava, lá no Feio, que ele gostava de ler bons livros, como eu gostava de ler bons livros. E um dia eu vi ele contando para o dono do posto que o pai dele costumava pegar aqueles livros melhores e arrancar as páginas finais do livro, né? E quando alguém começava a ler, chegava no final, aí eu percebi isso e separei um dos melhores livros que eu tinha lido aquela semana e arranquei as 2 páginas do final, deixei lá. E ele pegou esse livro e saiu, e de repente, 2 horas depois, que ele tinha uma leitura rápida, né? Ele retorna bravo, sabe, chateado comigo, querendo saber onde estava as páginas finais daquele livro. E a palavra de Deus, ela nos presenteia com um final da história, onde a gente vai entender com clareza, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, o fim que nos aguarda, o fim que aguarda a toda a humanidade. E aqueles que estão na presença de Deus olham para este livro, como eu, não sei, né, mas eu gosto de ver, eu gosto de admirar, eu gosto de sentir, de ver aqui nesse texto a palavra de Deus se cumprindo. Esses versículos que vamos ler diante da ceia do Senhor falam exatamente sobre isso. A partir do verso 6 do capítulo 22, ele diz assim, sobre essas profecias, ele diz assim: então, NTLH hoje, viu? Então o anjo me disse: essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. O Senhor Deus, que dá o seu Espírito aos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que precisam acontecer logo. Verso 7 ele diz: escutem, diz Jesus, eu venho logo. Felizes os que obedecem às palavras proféticas deste livro. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas, e quando acabei de ouvir e ver, caí de joelhos aos pés do anjo que me mostrou essas coisas e ia adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas e todas as pessoas que obedecem às palavras deste livro. Adore a Deus. E o anjo continuou: não faça segredo das palavras proféticas deste livro, pois o tempo de acontecerem essas coisas está perto. Quem é mau, continue a fazer o que é mau. Quem é imundo, que continue a ser imundo. Quem é bom, continue a fazer o bem. E quem é dedicado a Deus, continue a ser dedicado a Deus. Verso 12 ele diz: escutem, diz Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. 14 ele diz: felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Verso 15: mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar estas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o famoso descendente do rei Davi, sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: venha. Aquele que ouve isso, diga também: venha. Aquele que tem sede, vem. E quem quiser, recebe de graça da água da vida. Senhor nosso Deus, Pai que está nos céus,
Boa é a tua palavra, Senhor. Pai, como é bom saber que temos uma aliança com o Senhor, que o Senhor, num ato de bondade, de misericórdia, de justiça, se fez humano, habitou entre nós e foi crucificado para que os nossos pecados fossem perdoados. Senhor, nesta noite de celebração, no momento em que refletimos sobre a tua bondade, sobre a tua misericórdia, mais uma vez ainda pedimos perdão pelas nossas falhas, porque, Senhor, enquanto vivemos dentro desta natureza pecaminosa, revestidos deste corpo, nós ainda estamos sujeitos a pecar, nós ainda estamos, em alguns momentos, dominados, Senhor, pela vontade desta natureza. É o que o apóstolo Paulo diz, que mesmo sabendo o que é certo fazer, ele fazia coisas que eram erradas porque era dominado por esta natureza. Ele diz: o pecado que habita em mim. Pai, nós te pedimos mais uma vez, em nome de Jesus, continua, Senhor, ministrando aos nossos corações, continua, Senhor, guiando as nossas mentes, abrindo os nossos olhos espirituais, para que de verdade possamos enxergar as maravilhas da tua palavra. Guia os nossos passos, Senhor, pelo caminho reto, pelo caminho, Pai, que o Senhor trabalhou para que, como igreja, pudéssemos trilhar. Abençoa o teu povo, perdoa os nossos pecados, que nesta noite, Senhor, possamos mais uma vez entender a beleza do sacrifício que foi feito em nosso favor. Muito obrigado por tudo, Senhor, perdoa os nossos pecados. Eu oro mais uma vez, agradecido no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então, queridos, esse é o último capítulo da Bíblia, né? E o último livro também. E aqui ele conclui o cumprimento de todas as promessas do Senhor para as nossas vidas. E só nos faz lembrar da importância que é conhecer a palavra de Deus, de dedicar um tempo para estudá-la, para aplicá-la nas nossas vidas, porque como o próprio Tiago, ele disse que não adianta a gente também fazer uma leitura ou até citar a palavra de Deus e não colocar em prática nas nossas vidas. Isso não vai adiantar em nada na nossa vida com Deus. E diante da mesa do Senhor, nesta noite de celebração, podemos relembrar, a primeira lição desse texto é que diante da mesa do Senhor, podemos relembrar não somente aquilo que Deus já fez por nós, mas também o que Ele ainda fará. Quando sempre celebramos a ceia do Senhor, eu costumo usar, como vou usar hoje, 1 Coríntios capítulo 11, onde ele diz que precisamos celebrar esse momento até que o Senhor venha. É um momento também de ministrar a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus. Mas diante da mesa do Senhor, não é somente relembrar o sacrifício que foi feito em nosso favor, mas também aquilo que Ele ainda fará em nós e através das nossas vidas. O verso seco do texto, ele diz: então o anjo me disse, estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. Ele nos faz lembrar aqui sobre a importância da confiabilidade da palavra de Deus. Como servos do Senhor, nós não devemos abrir mão da palavra de Deus, precisamos olhar tudo à luz da palavra de Deus. Hoje de manhã eu fiz uma pergunta, com quantos anos você descobriu que Deus não matou animais para vestir Adão e Eva? E nós ouvimos isso, eu ouvi isso a vida toda na escola bíblica dominical, mas a Bíblia não diz que Deus matou animais para revestir Adão e Eva. Ele diz que revestiu os seus corpos de pele. Isso tem umas lições mais profundas para a gente entrar isso mais na frente daqueles cursos de segunda-feira que nós estamos fazendo aqui, viu? É muito profundo isso, e a gente precisa entender isso além da palavra de Deus. E à medida que nós vamos avançando no conhecimento da palavra, o próprio Espírito Santo de Deus vai nos revelando e nos dando entendimento. É como alguém já disse assim, aquele texto que eu aprendi também lá no seminário. O pastor Joás trouxe uma palavra para nós naquela noite, e o texto falava sobre a conversa de Paulo, e alguém citou que Paulo caiu do cavalo, E no texto não tem cavalo, Eu me lembro que uma vez ele dizia assim: o cavalo, meu irmão, é por tua conta, viu? Porque no texto não tem cavalo aí. Aquela maneira dele que ele tinha muito sério de brincar com a gente ali dentro do seminário. Então, o que eu tenho que dizer aqui é que nós precisamos confiar na palavra de Deus. O
qual é a importância disso? É porque, à medida que estamos avançando para o final dos tempos, cada vez mais nós vemos pessoas não dando tanto crédito à palavra de Deus e buscando informações e conhecimento em lugares e que às vezes é a palavra distorcida, é mais uma coisa humana, é mais um conhecimento científico e não tem nada a ver com a palavra de Deus. E ele diz nesse texto que estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. Ele continua: o Senhor Deus dá o seu Espírito, a letra maiúscula, Espírito, aos profetas. Ele fala da importância das profecias, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que precisam acontecer logo. Então a palavra de Deus merece total confiança. Então, diante da ceia do Senhor, nós precisamos também relembrar isso, que a palavra do Senhor merece total confiança. A revelação, ela não é apenas simbólica, ela é verdadeira e digna de confiança. Aquilo que eu não entendo, eu devo colocar em oração, eu preciso me colocar em oração, eu preciso pedir ao Senhor, eu preciso pedir ao Espírito Santo que traga esclarecimento na minha vida, eu preciso buscar outras pessoas, homens e mulheres, que tenham também um comprometimento com Deus e com a palavra, homens que já avançaram, que já aprenderam mais, para compartilhar esses ensinamentos. Mas nós não podemos abrir mão da palavra de Deus. Afinal, foi a palavra de Deus que anunciou desde o primeiro pecado que da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça de Satanás e nos libertaria do pecado. E isso a gente, em Gálatas 4:4, diz que no tempo certo, Gálatas 4:4 para mim, por favor. Gálatas, porque a mente já vai falando um pouquinho. Gálatas 4:4 diz que no tempo certo, mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Então, nós vemos no livro de Apocalipse que toda esta palavra merece confiança. Lá em Lucas capítulo 16, a partir do verso, o capítulo inteiro, ele fala desde o 15, ele fala nós chamamos de achados, achados e perdidos da Bíblia, E ali no verso 26, Jesus falando da parábola de Lázaro e do rico, quando o rico encontra então naquele lugar já de sofrimento, ele pede para que alguém viesse aqui para que ministrar a palavra, para que os seus irmãos, os seus parentes não fossem lançados naquele lugar de sofrimento eterno. E olha, a partir do verso 27, a resposta de Jesus dentro daquela parábola. O rico disse: nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque tenho 5 irmãos, deixe que ele vá e os avise para que assim não venha para este lugar de sofrimento. Mas olha a resposta aqui. Mas Abraão respondeu: os seus irmãos têm a lei de Moisés, os livros dos profetas, para os avisar que eles os escutem. Então nada, meus irmãos, nada aqui na terra é mais importante para nós do que a palavra de Deus. É ela que nos dará o entendimento que precisamos para trilhar uma vida santa e dedicada a Deus. Precisamos sim das profecias, e elas estão todas escritas aqui. Em Lucas capítulo 24, a partir do verso 44, Jesus já estava ressurreto, ele deu um encontro com os discípulos, e Jesus disse que foi necessário que acontecesse exatamente daquele jeito. E ele ora, ele diz assim: depois disso, quando ainda estava com vocês, eu disse que tinha que acontecer tudo que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas. Então, diante daquilo que eu não consigo compreender, diante daquilo que eu não consigo entender, eu preciso buscar me dobrar diante de Deus, pedindo ajuda através do Espírito Santo, quebrantando o meu coração, para
para que então os meus olhos espirituais sejam abertos, para que eu tenha um entendimento. E outra coisa, meus amados irmãos, tem muita gente boa, muita gente santa, que já trilhou, que já teve experiência extraordinária com a palavra de Deus e que estão aí prontos para nos ajudar na caminhada. Pessoas simples, mas também pessoas eruditas, pessoas que têm uma intimidade às vezes muito maior do que outros, né? Mas ou que tem também um dom de revelação e de discernimento para nos auxiliar. Não pense que você sabe tudo e não queira saber tudo, porque nem sempre você vai entender tudo. Mas a primeira coisa desse texto é que nós precisamos, é momento de relembrar não somente o que Jesus Cristo morreu por nós, mas que Ele ainda fará muitas coisas por nós. O verso 16 do texto de Apocalipse 22 diz o seguinte: o verso 16 diz o seguinte: eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar estas coisas a vocês na igreja. Eu sou o famoso descendente do rei Davi, sua brilhante estrela da manhã. Então tudo que nós precisamos está na palavra de Deus, e ainda podemos contar com o auxílio do Espírito Santo. Então, numa noite como essa, diante dos elementos que representam o corpo e o sangue de Jesus, nós precisamos relembrar que Ele veio, mas que Ele já foi crucificado, mas que Ele já ressuscitou, que Ele está sentado à direita do Pai, mas que tem uma promessa à igreja, onde que Ele voltará para nos buscar. Então Ele ainda fará grandes coisas por nós. Uma segunda lição desse texto é: diante da mesa do Senhor, nós como igreja temos o privilégio de relembrar que precisamos nos prostrar em contínua adoração até que Ele venha. Uma vez que eu agora fui salvo, eu simplesmente não devo cruzar os meus braços e aguardar que Ele venha para me buscar. Nós fomos chamados para ministrar a palavra de Deus. Nós fomos levantados como um povo desse lugar, uma geração santa, sacerdotes reais, para ministrar a palavra de Deus até que Ele venha para buscar a sua igreja. E há muitas pessoas precisando conhecer Jesus, aliás, se entregar a Jesus, porque quando nós saímos pelas ruas para entregar um folheto, para evangelizar, quando perguntamos para alguém o que você sabe sobre Jesus, a maioria responde sem dúvida nenhuma: Ele é o Filho de Deus. Alguns até dizem: é o nosso Salvador. Mas quando você pergunta sobre a salvação, se ele já tem a certeza da salvação, muitos ainda não têm a certeza da salvação. Então a igreja ainda tem um grande trabalho para ser feito, mas para que isso possa acontecer, para que isso possa fluir, para que isso possa ser algo assim muito natural, nós precisamos de uma maneira muito contínua e em todo o tempo nos prostrar numa verdadeira adoração. Os versos 8 em diante, ele diz assim, João diz assim: eu, João, ouvi e vi todas estas coisas, e quando acabei de ouvir e ver, caí de joelhos aos pés do anjo que me mostrou estas coisas, e ia adorá-lo. Mas ele disse: não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são vocês e os seus irmãos, os profetas e todas as pessoas que obedecem às palavras deste livro. Adorem a Deus. E qual é a melhor maneira de demonstrar a Deus a nossa adoração? Servindo em espírito e em verdade. Quando você aceitou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, você foi abençoado, irmãos. O Espírito Santo passou a habitar em você. E o Espírito Santo, ele vai dar exatamente o dom que talvez eu não tenha, mas que a igreja precisa para continuar marchando avante. Eu sei o dom que Deus me deu, mas eu sei os dons que eu também não tenho. E se a igreja do Senhor, ela é um corpo, ela é perfeita, e os dons que não estão em mim estão em você. E se você não colocar isso a serviço do reino de Deus, um dia você vai prestar conta ao Senhor.
Então a melhor maneira de adorarmos ao Senhor é servindo ao Senhor que nos salvou, que nos libertou e que espera que o adoremos em espírito e em verdade. E uma frase que nasceu no meu coração outro dia: como alguém pode adorar em espírito e em verdade? Somente estando cheio do Espírito e da verdade, que é a palavra de Deus. Somente assim você vai poder adorar verdadeiramente o Senhor. Somente assim você vai poder enfrentar você mesmo, os seus medos, as suas angústias, as críticas, para colocar em prática o dom que você recebeu de Deus, que provavelmente era algo que você não queria, provavelmente era algo que você não gostaria. Normalmente nós nos apaixonamos quando eu ouço aqui o Jefferson cantando. Eu falo: meu Deus, eu poderia não ter o dom de cantar, eu poderia ter o dom, sei lá, de dar aulas. Quando eu vejo a Tânia ministrando uma aula aqui, né? A Cislene também, outros irmãos, e aí Deus pega uma pessoa totalmente tímida, cheia de medo no coração e coloca para falar. Então dá medo ainda mais, porque não era isso que eu queria, né? Eu me sinto muito bem nos bastidores, eu gosto de consertar coisas, eu gosto de fazer coisas assim, escondidas, que eu não possa aparecer, mas é exatamente isso que acontece. Eu quero servir ao Senhor enquanto eu viver, não importa onde, não importa onde. Então, essa noite é noite de relembrar que precisamos nos prostrar em contínua adoração até que Ele venha, servindo-o com alegria nos nossos corações. O verso 10 desse texto, ele ainda diz: não faça segredo das palavras proféticas deste livro, pois o tempo de acontecerem essas coisas está perto. Quem é mau continue a fazer o que é mau, e quem é imundo continue a ser imundo, quem é bom continue a fazer o bem, e quem é dedicado a Deus continue a ser dedicado a Deus. Não podemos parar, não podemos parar. A igreja precisa marchar avante, nós precisamos continuar ministrando a palavra de Deus. Essa é a verdadeira adoração, porque muitos estão perecendo e muitos estão se perdendo. E uma terceira lição desse texto: diante da mesa do Senhor, precisamos e podemos relembrar que haverá recompensas para os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Irmãos, não há coisa mais maravilhosa do que entender isso. Hoje de manhã, quando eu estava ministrando lá a ceia, antes de ministrar a ceia, né, eu aproveitei bastante tempo e fiz a pergunta ali na escola bíblica dominical. Primeiro abrir espaço: alguém tem alguma dúvida na palavra de Deus? Alguém tem alguma dúvida que gostaria de aproveitar esse momento? Se eu não souber, eu vou anotar e levar para casa para estudar, porque o pastor não sabe tudo, né? E aí todo mundo em silêncio, falando: olha, o povo aqui sabe tudo, graças a Deus. Aí eu fiz a seguinte pergunta: irmão, digamos que nós somos salvos, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, mas ontem ou agora de noite, eu vindo para cá, cometemos algum pecado, um pecado assim que aos nossos olhos seja grave, e não houve tempo para pedirmos perdão a quem nós machucamos, e aí, se morrermos agora antes de fazer de pedir esse perdão, qual é a nossa condição diante de Deus? Sempre iremos para o céu ou iremos para o inferno? É incrível que a maioria diz que iremos para o inferno. Isso é não entender o sacrifício de Cristo. Isso é não entender que não há nada que eu pudesse fazer para ganhar salvação. Isso é dizer que a minha entrada no reino do céu depende daquilo que eu estou fazendo aqui na face da terra. É eu que estou segurando com as minhas mãos, com as minhas atitudes, a minha salvação. É claro que, olhando para a palavra de Deus, nós teremos prejuízos físicos, emocionais, espirituais até, se não pedirmos perdão ao Senhor. Mas a nossa salvação está garantida pela morte de Jesus Cristo na cruz. É um ato, eu preciso crer pela fé. Não há nada que eu possa fazer. Efésios 2, isso, 8, 9. Efésios 8, 9, por favor. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé.
Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. O que não vem de nós é a salvação, tá? A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. Então a salvação é um ato de misericórdia de Deus. Ele, em sua bondade, com sua justiça, entendendo que nós não podíamos dar nada que pudesse, para alcançar a salvação, ele se fez carne, habitou entre nós. João usa o termo tabernaculou, ele habitou entre nós e cheio de graça. João ainda diz assim: vimos a sua graça, e então ele se doou como sacrifício para que pudéssemos alcançar a salvação. Então, nesse momento também é o momento de relembrar que haverá recompensas aos lavados e remidos pelo sangue. No verso 12 do texto diz: escutem, prestem atenção, olhem para a minha palavra, olhem para as minhas profecias. É isso que ele está dizendo, diz Jesus: eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Então há uma recompensa, irmão, e para que recompensa maior do que o nosso nome escrito no livro da vida? Ser reconhecidos pelo próprio Deus como filhos dele, olhando para nós e não enxergando em nós mais as manchas dos nossos pecados, porque nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Ele diz no verso 14: felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida. Quando eu olho para esse texto, eu não vou contar a história aqui, mas eu me lembro daquela calça branca que eu ganhei, que a minha mãe se esforçou tanto para lavar, mas que na luz azul as manchas continuavam presentes. Então, o que eu quero dizer é que somente o sangue de Jesus Cristo pode nos purificar. Não há nada nesse mundo que pudesse lavar as manchas do pecado que carregávamos. Mas ele diz assim, porém, verso 15, ele vai dizer: também há uma recompensa para aqueles que não receberam a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Verso 15 diz assim: mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os que adoram ídolos, os que gostam de mentir por palavras e ações. Então é um momento de refletir diante da ceia do Senhor, diante da mesa, a nossa condição, a nossa maneira de agir, o nosso comportamento, as nossas atitudes, se elas estão condizentes com aquilo que pregamos. No verso 17, ele finaliza dizendo que enquanto a igreja ainda está na terra, você tem a oportunidade de vir. Ele diz: o Espírito e a noiva dizem: venha. Aquele que ouve isso, diga também: venha. Aquele que tem sede, venha. O que quiser receber de graça a água da vida, esse é o momento. Então, o momento da gente é um convite à salvação. Esse convite ele é universal. A porta ainda está aberta, mas não estará aberta para sempre. Romanos capítulo 11 vai dizer que no momento certo essa porta será fechada. O Apocalipse não é apenas um livro de mistério, irmãos, é o mais de esperança, chamado à santidade, é um convite de salvação. Jesus está voltando e a pergunta é: você está pronto para esse dia? Você está pronto para o dia que a trombeta soar e os anjos aparecerem para buscar os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro em qualquer canto onde eles estiverem? Você está pronto? Você tem certeza que você já tem o seu nome escrito no livro da vida? Esse é o momento, irmão, para você pensar sobre isso, porque é assustador. Leia depois em casa Lucas 16, a parábola do rico e de Lázaro. Veja, peça ajuda de Deus, peça ajuda do Espírito Santo, peça a Ele para esclarecer cada ponto daquele texto, e você vai ver que depois da morte não
haverá mais nenhum tempo para mudar a realidade. Todo o tempo que nós temos para ter uma vida eterna, para ter o nosso nome escrito no livro da vida, para ter esta recompensa de sermos chamados de filho de Deus, é enquanto estamos vivos, é enquanto a igreja do Senhor estiver sobre a face da terra. Porque o Espírito do Senhor não habita no prédio, ele habita nos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e quando a igreja for retirada da terra, ele irá também. Então não confie no seu próprio entendimento, meu querido. Se você tem alguma dúvida, leia a palavra do Senhor, peça ajuda a um crente, peça ajuda a alguém, busque uma igreja que ministre a palavra do Senhor e se arrependa dos seus pecados e tenha a vida eterna. Esse convite é para todos, não importa o pecado que você tenha cometido, não importa a vida que você tenha levado, esse convite é para todos, mas esse convite não é para sempre. O texto diz que voltará logo, mas é necessário que você pense sobre a condição e o lugar em que a sua alma será levada. Então, nesta noite, nós vamos continuar celebrando a ceia do Senhor, para a gente finalizar com oração. E eu quero pedir a você que já se rendeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador, que já foi batizado, para você ficar de pé, para que os elementos da ceia possam chegar até você. Talvez você venha de uma outra denominação, mas para nós batistas aqui, importa que você esteja que você esteja em comunhão com a sua igreja, que você já tenha sido batizado, para que você possa também participar desse momento tão especial. Eu tenho lido sempre esse texto de Coríntios, capítulo 11, porque apesar de ser um memorial, um momento de relembrarmos o sacrifício de Jesus em favor de pessoas em pecado, não significa, nós precisamos levar esse momento muito a sério. No texto do capítulo 11, a partir do verso 28, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, que cada um examine a sua própria consciência, e então coma do pão e beba do cálice. Baixa o microfone 3, só um pouquinho aí. É o número 1, ele está fazendo essas horas aqui. Ele diz assim, volta do verso 28: portanto, que cada um examine a sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão e beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgado ao comer e ao beber para o seu próprio castigo. Então, eu gostaria que você, que vai participar da ceia, pudesse ficar de pé nesse momento. Nós vamos cantar louvor. O microfone desse aí, tá? Para que os elementos da ceia cheguem até você. Nós vamos cantar um louvor. E os elementos, como os elementos da ceia estiverem nas suas mãos, nós vamos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe e nos guarde. Amém? Vamos cantar. Meu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala-te tua justiça, pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue.
momento, nós aprendemos que a melhor oração é a nossa oração. E a sua oração, nesse momento, é muito importante. É possível que durante o dia ou durante a semana a gente tenha feito coisas que aos nossos olhos ou ao nosso entendimento poderia, nesse momento, deixar de participar da ceia do Senhor. E há pecados que nós temos certeza que foram cometidos e talvez de pensamentos, de atitudes, ou como o texto de Apocalipse diz, por ações e palavras, mas que nesse momento a gente venha colocar isso também diante de Deus. Pedir ao Senhor que, como salmista, sonda os nossos corações e vê se há alguma coisa que pudesse tornar esse momento não tão especial como é para ser. Então esse é aquele momento que você fará a sua oração. E a Bíblia diz que quando confessamos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para lançá-los no mar de esquecimento. Então, diante da ceia do Senhor, nós precisamos, mais uma vez, ter a certeza de que Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo é suficiente para a nossa salvação. E se houvesse alguma coisa que pudesse tornar esse momento indigno, poderíamos nesse momento também colocar diante do Senhor. Eu vou orar, mas eu gostaria que você também, com os elementos da ceia na mão, pudesse orar, pedindo a Deus que abençoasse, que perdoasse os seus pecados. Eu vou pedir também que perdoe os meus pecados. Amado Deus, Pai que está nos céus, esse é um momento muito especial, Senhor, na vida da tua igreja, e nós estamos reunidos aqui nesta noite como igreja do Senhor, como povo do Senhor. Nós entendemos que o sangue de Jesus Cristo é suficiente, foi suficiente para nos purificar de todos os pecados, e que nesta noite, Senhor, temos também convicção que em nossas mãos está o elemento do pão, que continuará sendo pão, mas que representa o teu corpo que foi repartido em nosso favor, como está escrito na tua palavra, e que esse vinho, esse elemento, vinho que está aqui neste cálice, representa o teu sangue que foi derramado para que os nossos pecados fossem lavados. Nesta noite, meu Deus, eu peço, em nome de Jesus, que perdoe os nossos pecados, que perdoe, Senhor, o pecado do teu povo, que perdoe, Senhor, os meus pecados como sacerdote da tua casa neste momento. Pai, nós somos homens e mulheres que ainda é revestido por uma natureza pecaminosa, e muitas vezes nós pecamos por pensamentos, por ações, por atitudes, Senhor. A tua palavra diz que até mesmo quando deixamos de fazer o bem, nós pecamos, Pai. Por isso, nesta noite, nós pedimos ao Senhor que nos perdoe. No nome de Jesus, por misericórdia, que o Senhor venha nos perdoar, para que esse momento possa continuar sendo de alegria, porque nós temos a certeza que o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, venceu a nossa morte. Ele nos deu uma nova vida. Na sua morte nós recebemos uma nova vida que temos com Cristo Jesus, e que um dia a última promessa se cumprirá e nós todos estaremos na grande celebração por toda a eternidade. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Eu oro agradecido no nome que é sobre todo nome, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Uma outra coisa, irmãos, que eu sempre comento aqui é que os elementos da ceia, ele não nos tornará, a partir desse momento, pessoas mais sábias, mais ungidas, mais fortes. Esse é o momento em que nós relembramos que, de fato, não éramos merecedores da presença de Deus por conta da nossa natureza e por conta do pecado adâmico, mas Jesus Cristo veio para cumprir a promessa de Deus para nos salvar. E a Bíblia diz que ele veio, nascido de mulher, ele sofreu e por conta dos nossos pecados ele foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou
40 dias ele foi assunto aos céus, aos 50 dias ele enviou o Espírito que foi derramado sobre a sua igreja, e nós temos a promessa de que ele voltará para nos buscar. Então nós vamos dar graças a Deus nesse momento pelo elemento pão que representa o corpo do nosso Senhor Salvador, que foi repartido em nosso favor, como ele diz nesse texto. Então eu gostaria que você levantasse o elemento pão na sua mão e que juntos, né? Amado Deus, Pai que está nos céus, te dou graças, Senhor, por este momento tão especial, por este elemento que nos faz relembrar que o Senhor, por misericórdia, compaixão e um amor imensurável, se doou para que pudéssemos ter vida contigo. Muito obrigado, Deus, por esse pão que representa o teu corpo que foi dado em nosso favor. Damos graças no nome de Jesus. Amém. Então participemos do corpo de Cristo. O texto aqui, texto citado por Paulo, ele diz assim: porque recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse: este é o meu corpo que entregue em favor de vocês, façam isso em memória de mim. No verso 25 ele continua: assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. De igual modo, eu peço que os irmãos levantem o elemento vivo do cálice e juntos vamos dar graças a Deus. Senhor, te damos graças. Te damos graças, Senhor Deus, por este elemento que representa o teu sangue que foi derramado para que pudéssemos ter os nossos pecados perdoados, para que nos tornássemos alvos mais grandes. Pai, muito obrigado por este ato de bondade e misericórdia em nosso favor. Nós te agradecemos, eu te agradeço, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para você. E participemos em casa nesse momento.
cumprir todas as promessas que o Senhor tem para a tua igreja como recompensa, é que um lugar onde não haverá mais lágrimas, nem choro, nenhum tipo de sofrimento, é um lugar que está preparado para morar do Senhor. Que esta verdade continue sendo firmada nas nossas mentes e corações. Pai, como povo do Senhor, como igreja do Senhor neste lugar, sabemos que são muitos os desafios que temos que enfrentar, são muitas as lutas que temos que passar, mesmo sabendo que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Pai, eu te peço nesta noite, continua nos abençoando, continua firmando os nossos passos sobre a rocha, continua derramando bênçãos sobre as nossas famílias, sobre as nossas vidas, que o teu Espírito, Pai, possa continuar nos conduzindo conforme a tua vontade, mostrando, meu Deus, o caminho que devemos trilhar. Pai, nós também pedimos ao Senhor que nos ajuda nesta caminhada, Pai, que sejamos cada dia mais ungidos, Senhor, na tua palavra, com as tuas verdades, para que possamos cumprir o nosso papel até que o Senhor venha. A tua palavra, Senhor, aponta para dias difíceis, dias de tribulações, dias de esfriamentos do amor da humanidade por ti, dia em que as coisas sagradas serão deixadas de lado, mas a tua palavra diz que aqueles que verdadeiramente são salvos permanecerão firmados no Senhor, porque reconhecem que não há lugar melhor para estarmos que não seja a tua presença. Por isso eu te peço, Senhor, que uma semana de paz, continua derramando da tua paz sobre as nossas vidas. Pai, fortaleça aqueles que estão lidando com enfermidades, perfaça com que os teus filhos mantenha a esperança firmada em ti. Senhor, abençoa as famílias que estão vivendo algum tipo de conflito, seja no relacionamento esposo-esposa, seja no relacionamento pais e filhos, seja no relacionamento entre familiares. Pai, que o Senhor possa estar dando a direção dos altos céus, que eles possam encontrar as respostas da tua palavra. Senhor, aqueles que estão em busca de emprego, de sustento para a família, Pai, como nós temos colocado durante todo este mês aqui, que portas de emprego sejam abertas. Nós também, Senhor, pedimos para aqueles que têm empresas funcionando neste lugar, que eles sejam fortalecidos, que essas empresas possam crescer, que possam gerar empregos, onde os teus filhos possam também encontrar o pão de cada dia. Pai, nós também te pedimos, meu Deus, por aqueles que têm vivido momentos de angústias, momentos, Senhor, emocionais, momentos de desequilíbrio, problemas financeiros, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar das bênçãos do céu sobre os teus filhos, que o Senhor possa, Pai, protegê-los, guardá-los, dando direção para que eles possam dizer verdadeiramente: Deus tem nos abençoado, e que o mundo possa olhar para eles e dizer verdadeiramente: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Pai, muito obrigado por tudo. Nos deu uma semana de paz. Eu quero também te pedir, Senhor, pelos turistas, pelas pessoas que têm vindo a esta cidade, que eles possam se divertir neste lugar, mas que eles possam levar lembranças boas deste lugar, que o Senhor possa conduzi-los debaixo do teu paternal cuidado, livrando de todos os acidentes, para que eles possam voltar ao convívio de seus familiares, de suas igrejas, e falar que viu neste lugar também um povo que te serve em espírito e em verdade. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Eu oro agradecido no nome que é sobre todo nome, o nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Senta só um pouquinho antes da bênção. Deixa eu dar alguns avisos aqui. Nós estamos vivendo 40 dias de oração pela família, né? Que é o tema de missões mundiais, que é 31 dias, mas nós estendemos para 40 dias. E tem sido uma bênção estar aqui todos os dias durante a semana para orar pelas nossas familiares e colocar os nossos familiares diante do Senhor. E eu já ouvi aqui, né, algumas bênçãos que já foram respondidas. Eu já recebemos aqui, eu já ouvi algumas irmãs, alguma irmã pelo menos, compartilhando
a resposta de Deus a respeito de oração. Então não deixe de confiar na oração, não deixe de orar, não deixe de interceder pelos seus. Tem sido um privilégio aqui orar. Eu sou pai de 3 filhos, sou avô de 6 netos, e tem sido maravilhoso todos os dias aqui pedir a Deus por cada um deles, em específico, dizendo assim: Pai, como é gostoso, Deus, poder pegar aquele pequeno bebê, né, de 3 meses no colo. Senhor, como o Senhor foi maravilhoso para a minha família, porque eu não te conhecia, não conheço antes de mim nenhum familiar meu que te conhecia, mas o Senhor me salvou, resgatou a minha família, os meus filhos se servem, orando por cada um deles de maneira específica, tem sido abençoador. Então não deixe de vir orar pela sua família, não deixe de interceder pelos seus filhos. Se tiver oportunidade, ligue para eles, pergunte a eles, converse com eles: filho, o que eu preciso, o que você precisa que eu ore por você, algo específico. Alguns talvez não queiram falar, como eu liguei para minha filha, pedir isso, essa informação, e ela deu uma resposta. Quando foi essa semana, eu liguei mais uma vez para ela e disse: filha, eu entendi então que está tudo bem, então eu posso orar para que fique como está. E imediatamente ela disse: pai, misericórdia, não, o meu esposo tem uma caçamba, tem 2 caçambas, ele trabalha com isso, ele traz os filhos para casa, com isso os motores estão pifando e a gente precisa que Deus nos abençoe para que, né, conserte pelo menos um. Eu falei: então já tem algo específico, né? Eu também fui a médica e deu alguns probleminhas, mas ela disse que não é nada grave, mas que eu preciso tomar algumas providências, então ore, me ajude em oração. Então tem algo que nós precisamos orar. Então nós precisamos orar. E no dia 31 de maio e 1º de junho vai acontecer o fechamento do mês da família. Ele estará conosco, já podemos orar por isso, viu? Pelo pastor Elias, da Igreja Batista Getsemane, lá em Teixeira de Freitas. Ele estará aqui juntamente com sua esposa Daniela, ministrando aos nossos corações dentro desse tema, né? Famílias firmadas na rocha. Então, no dia 31 à noite e no dia 1º de junho, domingo à noite, eles estarão aqui ministrando a palavra de Deus. E aí, nós vamos combinar aqui, né, para que venha o Junta Panela no domingo ao meio-dia. Então, se você estiver aqui, alguém vai entrar em contato, você vai entrar em contato conosco para ter aquele Junta Panela no domingo aqui pela manhã. Então, nós não teremos a escola dominical, mas teremos o Junta Panela aqui na igreja, no momento de comunhão, e para a gente talvez compartilhar aí as bênçãos que o Senhor nos dá, né, vai nos dar nesses dias, tá bom? Então, não deixe de orar. Não temos aniversariantes? Essa semana não? Mês passado teve muito, né? Hoje não temos aniversariantes. Tem algum visitante aí que está aniversariando e que gostaria que cantasse os parabéns e orasse? Por favor, né? Não? Então nós vamos finalizar agradecendo a Deus mais esse momento. Então, vamos ficar de pé, vamos a bênção apostólica. E se você puder, não saia sem dar pelo menos 2 abraços, viu? O abraço importante. Que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus continuem sendo derramadas, ministradas sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre toda a igreja do Senhor espalhada por toda a face da terra. Amém? Que Deus nos abençoe por isso. Meu amor, Yeah.